Boa tarde a todos, bom dia também. Nós estamos celebrando o 13º domingo do tempo comum, ano B. E a liturgia, as leituras e a liturgia como tal tem como um tema que perpassa as 3 leituras. É o Deus da vida, a vida que Ele cria, a vida que Ele cuida, a vida que Deus protege. O que Deus faz, nós somos convidados a fazer, porque Ele nos colocou neste mundo para cuidar da sua criação. Ouçamos então a primeira leitura, que é do livro da sabedoria. Entre os livros assim mais recentes está exatamente o livro da sabedoria, talvez escrito um pouco antes da vinda de Cristo a este mundo. Leitura do livro da sabedoria. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem. E as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte. Nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial, ele responde a essa primeira leitura, como já diz a palavra. Eu leio só o estribilho, que depois é intermediado em partes do Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. E o Evangelho desse 13º domingo é novamente do evangelista Marcos. Marcos, ele não tem assim grandes discursos de Jesus, sempre tem palavras, mas são ações dele que já por si falam, e a gente tem que ler esses textos onde se descrevem milagres, até com pormenores, e hoje temos 2 milagres, então com este viés, essa maneira de ver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o acompanhava, e até o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: se ao menos
tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ela estava ainda falando quando chegaram, ele estava ainda falando quando chegaram os da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Demos graças a Deus. Temos que dar, sim, graças a Deus pelo dom da vida que Deus nos concede e que nesses momentos de pandemia, em que tantas famílias perderam seus entes queridos, nós temos uma mensagem de esperança no dia de hoje. O livro da sabedoria, ele apresenta Deus como aquele que não tem prazer na morte, nem do pecador, nem de qualquer vida. Nós podíamos até pensar, mas com as inúmeras perguntas da nossa existência, talvez a fundamental é essa. Afinal de contas, para que estamos vivendo aqui se a gente vai morrer? Para que se preocupar com as outras pessoas? Elas também vão morrer. E aí é que Jesus, essa leitura do Antigo Testamento, ela apresenta palavras positivas. Que Deus quer que a gente exista. Deus criou todas as coisas para existirem. E as criaturas deste mundo são saudáveis. Deus não colocou veneno dentro da sua criação. Elas são saudáveis. E nelas não há nenhum veneno. E nem reina a morte sobre a terra.
Então, a afirmação básica é: Deus quer algo mais do que simplesmente esta vida. Que o natural é que todos morram. Mas não devemos apressar a morte por políticas erradas que não trazem a saúde para o povo. E hoje tantas pessoas já pereceram e ainda muita gente está ficando doente. Por isso a gente pode cantar com o salmista: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Me livrastes. Evidentemente que, olhando o panorama, a realidade que nos cerca nos dias de hoje, nós sabemos que muita gente, como Deus faz e quer que nós façamos, está preservando, cuidando, salvando tantas e tantas vidas, não só aqueles que trabalham em hospitais e todo o sistema de saúde, mas também tanta gente que recolhe alimentos, né? Então, nesse sentido, o Evangelho, né, ele nos ensina e muito, né? A situação do Evangelho é muito clara, mostra que Jesus está ocupado, né? Mas ele atravessa de um lado para o outro do lago da Galileia, que é chamado Mar da Galileia, ou Mar de Kinneret, seria uma harpa, não é? A forma do lago parece até uma harpa, um instrumento de música. Porque ali, em torno do lago, estavam as aldeias. Jesus então passou outro lado e quando desembarca na praia, viu gente já esperando, o povo se ajuntando, e um homem que é chefe da sinagoga chamado Jairo se aproxima rapidamente dele, se prostra e suplica: Senhor, me ajuda, salva, minha filha está morrendo. E Jesus imediatamente o acompanhou. Não precisou ser convidado duas vezes, porque Jesus é o Filho de Deus, daquele Deus que é o Deus dos vivos e não dos mortos, como ele mesmo fala. Então aí, enquanto estavam caminhando, a multidão acompanhava, curiosa, e também para fazer o que uma mulher que estava ali também estava com problemas, hemorragia, 12 anos. Então, certamente, assim que prejudicava ela de ser mãe, né? Uma hemorragia que tornava a mulher impura, não poderia participar do culto, e também ela se envergonhava porque não tinha filhos. E ela então diz: olha, se ao menos eu tocar na veste de Jesus, eu vou ficar curada. Alguma coisa dentro dela falava. Era a fé. Ela toca, imediatamente sente o corpo transformado, não sentia mais nada desse problema. E aí Jesus também sentiu. Quer dizer, o toque. Deus se tornou homem não para ficar distante, mas para se aproximar das pessoas, ser tocado, tocar, impor as mãos. É isso que então Jesus percebeu, que tinha alguém que o tocou com fé. E aí vem aquela cena toda assim agitada, como Marcos gosta de descrever, e ele fica olhando: quem me tocou? E os discípulos lá dizem: mas mestre, tanta gente está te cercando, tocando, tu está tão apertado no meio da multidão, e ainda perguntas quem me tocou? E Jesus olhou para os lados e disse, como que procurando, indagando, quem foi que tocou. Aí a mulher, humilde e talvez um pouco
envergonhada, mas curada, ela se aproxima, se prostra e conta tudo a Jesus. E Jesus diz: tua fé te curou. Pode ir em paz e não vai sentir mais esse problema na sua saúde. E aí aquela procissão de gente vai acompanhando Jesus, e quando estão se dirigindo, antes de chegarem, alguém avisa a Jairo: olha, não adianta mais chamar o mestre, tua filha morreu. E Jesus escutou, diz: ela não morreu, essa menina não morreu. E o pessoal diz: mas como? Nós vimos, ela está morta, nem respira mais. E Jesus então proíbe de o povo acompanhar, porque senão ia invadir a casa do pobre Jairo. E é acompanhado pelos 3 discípulos, Jairo, e aí ele entra na casa, apresenta a menina de 12 anos. E ela então, Jesus imediatamente toma a mão dela, a levanta e diz Talitá cum. Talitá, na língua que Jesus falava, aramaico, é menina. Cum é levanta. Levanta-te, menina. E desse jeito, ela começou logo a andar, tinha 12 anos, né? E todo mundo ficou espantado, admirado. E Jesus disse aos pais, não é? Entregou aos pais, e como ela tinha 12 anos, né? Diz: olha, alimentem bem a ela, dão de comer. Então, toda a liturgia de hoje, ela está no sentido: Deus cuida, primeira leitura, cria para a vida, não para a morte. E o Evangelho, então, o cuidado de Jesus com os pobres, doentes, sofredores, onde ele ia, era chamado, ele curava as pessoas. Então, esse cuidado, no final, ele recomenda também aos pais. Então, o que está acontecendo, o que nós estamos vendo ao nosso redor, tanta gente ajudando os famintos, desempregados, socorrendo, consolando as pessoas, dedicando-se para salvar vidas. É o que Jesus quer. O reino de Deus, sim, no final a gente vai para Deus. Porque Ele quer a vida e não a morte, Ele vai nos dar a vida eterna. Mas nós somos convidados a cuidar das pessoas, das crianças. Então, tudo o que esse Evangelho nos ensina, em primeiro lugar, fé. A primeira leitura indica isso. Depois, cuidado, amor, dedicação. E a segunda leitura, que é de Paulo, Paulo está fazendo uma coleta. Coleta para quem? Tinha gente lá em Jerusalém, cristãos, passando fome, deu uma seca terrível. E ele então tinha várias comunidades que formou, foi passando. E aí, assim, com muita inteligência, ele elogia os cristãos de Corinto. Olha, vocês têm tantos dons, tantos carismas, tanta gente boa. Os outros já nos ajudaram. Vocês também vão dar um pouco para eu levar essa ajuda? Provavelmente era em moedas, não via carregar sacos de alimentos, né? Para poder socorrer. Então, é este o ensinamento da liturgia do 13º domingo. Amor, carinho, fé, cuidado, mútua ajuda, porque Jesus dirá no Evangelho de Mateus, no fim dos tempos: eu tive fome, vocês me deram de comer. Estive doente, vocês me visitaram. E daí por diante. Então, nós podemos sim louvar, dar graças a Deus, né? Como diz aqui
o Salmo responsorial, eu vos exalto ao Senhor porque me livrastes e preservastes minha vida da morte. A tarefa de preservar a vida da morte aqui nesse mundo cabe agora a nós, mas a vida eterna Ele já nos garante para sempre. Amém.